Olá, bom dia turma. Vamos lá para mais uma aula de ciências. Hoje nós vamos falar sobre formação da Terra e suas camadas. Bom, como o nome já está dizendo, a gente vai falar um pouquinho de um assunto sobre a formação do nosso planeta. Há várias hipóteses de formação do nosso planeta. A mais conhecida, a mais popular, que mais os cientistas concordam, é a da formação do Big Bang, uma explosão que houve há bilhões de anos atrás e deu origem ao nosso planeta, tá? Então é a teoria do Big Bang. Por volta mais ou menos de 13,7 bilhões de anos atrás, ou seja, faz muito tempo, né? Nessa época, né, há 13 bilhões de anos atrás, a Terra era uma bola incandescente, com uma massa incandescente, com temperaturas muito altas, por volta de 1.500 graus centígrados mais ou menos, né? Com o passar desse tempo, a Terra foi se resfriando e, óbvio, até chegar no que nós temos hoje. Mas, para isso, ela passou por algumas transformações, né? Durante esse processo de resfriamento, como vocês estão vendo aí, houve uma grande liberação de gases e vapores. Esses gases e vapores é que deram origem à nossa atmosfera. Lógico que não como ela é hoje, ela foi se modificando, né, ao longo dos tempos, mas é o que nós já chamamos de atmosfera. Essa atmosfera deu origem a grande massa de vapor, né, vapor de água, e durante alguns bilhões de anos também tivemos grande quantidade de chuva. Essa chuva é o que posteriormente deu origem então à hidrosfera, tá? Bom, essas chuvas então que foram se acomodando em lugares mais baixos, né? Choveu por mais ou menos aproximadamente 3,5 bilhões de anos. E a partir desses 3,5 bilhões de anos, na água, né, no mar, que a grande parte da nossa água é água salgada, né? Devido a grande quantidade de sais minerais presente nas rochas e nos minérios presentes na nossa Terra é que dá a característica de sal na água, né, de sais minerais, né? E aí surgiu então os primeiros seres vivos que habitaram a Terra, que não é lógico como nós conhecemos hoje, e eles evoluíram a partir então desses primeiros que deram origem então ao chamado de coacervados. A gente vai ver isso aí numa outra aula, né, que foram as primeiras células vivas, né? Isso há 3,5 bilhões de anos atrás, tá? E a partir daí, a vida, tanto vegetal e animal, começou a se desenvolver, né? Inicialmente nos oceanos, e graças a um conjunto de influências, temperatura, raios e camadas de ar, de oxigênio presente na nossa atmosfera, deu-se então a evolução dos seres vivos, tá? A nossa biosfera, na verdade, planeta Terra, ela é dividida em várias camadas. Entre elas nós temos a litosfera, que seria a parte terrestre do nosso planeta, a hidrosfera, que é a parte de água, e a hidrosfera, que deu origem então às águas. E com o passar do tempo, né, com a evolução, com o desenvolvimento de tanto dos animais e vegetais, né, de todos os seres vivos presentes na Terra, nós também temos hoje a camada da biosfera, tá? Vamos ver um pouquinho, alguns detalhes então nisso daí. Estrutura interna da Terra. Bom, a Terra, ela não é igual na sua complexidade total, né? Ela é formada por várias camadas e, de acordo com a camada, ela tem umas características específicas que correspondem àquela camada. Então, hoje, basicamente, o nosso planeta ele é formado basicamente por 3 camadas, né? A crosta terrestre, que é a parte superficial, a parte externa do nosso planeta. Um pouquinho mais abaixo, o manto, e mais ao meio nós temos o núcleo, né? Então a crosta terrestre é a parte superficial, já que eu acabei de citar, onde encontram os seres vivos, onde nós temos vida. Mais abaixo nós temos então a estrutura
do manto, né, com grandes características de rochas e minérios, e mais ao centro o núcleo. Se nós pensarmos que o nosso planeta tem 12.600 quilômetros mais ou menos de raio, então metade é 6 mil e pouco, 6.300 e alguma coisa. Então, da crosta terrestre até o meio do núcleo, tem aproximadamente 6.300 quilômetros, tá? Como que a gente sabe isso? Devido à esfera da Terra, né? Então, a esfera, o raio dela é de 6 mil e poucos quilômetros, ou seja, de um lado do núcleo, da ponta do núcleo até a superfície, mais ou menos 6.600 quilômetros de extensão, né? Bom, litosfera. Então, litosfera é o que envolve a crosta terrestre, a camada mais superficial da Terra, e resfriando-se o manto que já deu, então, origem a certa solidez ao nosso planeta, onde deu origem às primeiras rochas, chamadas rochas magmáticas ou rochas ígneas. Essas rochas magmáticas já vieram da solidificação do magma. Magma é a lava, né? Que era como era composto quase todo o nosso planeta na época da sua formação. Essas rochas foram se resfriando e deram então origem a primeiras rochas, chamadas então de rochas magmáticas. Como que a gente sabe disso aí? Que até hoje nós temos erupções vulcânicas. Essas erupções vulcânicas, elas liberam essas lavas vulcânicas e através do estudo dessas lavas vulcânicas nós sabemos como a sua composição, a sua temperatura interna lá da Terra e outras características que podem ser estudadas a partir dessas lavas vulcânicas, como é o nosso interior do nosso planeta, tá? Então isso aí envolve, tudo que envolve nosso planeta nós chamamos de crosta terrestre, que dá seu nome da primeira camada, que é a litosfera. Então aí está mais uma vez um desenho lá da litosfera, né? A crosta terrestre. Aí também foi desmembrado em manto interno, manto externo, também núcleo interno e núcleo externo. Isso aí só para dar uma característica melhor da formação, tá? Bom, mobilidade da crosta terrestre. Nosso planeta não era como ele é hoje, ele foi se modificando ao longo dos tempos. Essa mobilidade, essa modificação, devido às placas tectônicas. O que são essas placas tectônicas? Como o nome já diz, são placas, né, terrestres que estão suspensas sobre o magma e elas movimentam-se lentamente, muito lentamente, através dessa superfície pastosa que é o magma, que faz parte do manto e do núcleo, tá? Quando essas placas existem pequenas movimentações, essas placas se movimentam, e é o que vai ocasionar, mais para frente ele vai falar daqui a alguns slides, os sismos, os abalos terrestres, tá? Bom, no princípio, esse tal como que é o nome do cara aqui? Um alemão, Wagner, né? Ele começou, tá aqui o nome dele lá, que deixa eu pegar aqui. Alfredo Wegener, né? Ele que começou a estudar esses movimentos da Terra, que estudou que a Terra não se formou, não é do jeito que ela é hoje, desde a sua formação, né? Ele chamou isso aí, que a crosta terrestre era um bloco sólido, um bloco único, chamado de Pangeia. E devido à sua movimentação, a deriva, chamada deriva continental, ou seja, ela foi se expandindo, foi se separando, dando origem ao que temos nos continentes hoje. Então isso já foi provado e não faz muito tempo não. Em 1984, se eu não me engano, que eu vi, um dos slides eu vou passar para vocês aí. Então essas placas se movimentaram e chegamos ao que nós temos hoje, assim como vocês estão vendo nesses slides aí. Nesses slides, se vocês observam com um pouquinho mais de atenção, tem os risquinhos vermelhos. Esses risquinhos vermelhos que é cada uma das placas que formam o nosso globo terrestre, né? A nossa crosta terrestre.
E justamente nesses filetinhos vermelhos que nós temos aí, chamadas linhas de fogo, ou seja, são exatamente nessas regiões que mais predominam os vulcões, né? Então, antigamente muito mais ativos, hoje alguns ainda em algumas atividades vulcânicas, né? Porém, os abalos sísmicos são abalos da crosta terrestre, né? Ocorrem normalmente nessas regiões onde nós temos essas camadas, esse risquinho vermelho aí. Aí já sempre perguntam durante as aulas, por que aqui na nossa região da América do Sul, né, principalmente aqui no Brasil, nós não temos dificilmente temos terremotos, né? O terremoto porque, como a gente pode observar, nós estamos no meio de uma placa tectônica. Diferente, por exemplo, lá do Chile, né, que logo ali do lado da cordilheira, se nós observarmos, deixa eu ver se consigo pegar o mouse aqui, nessa região aqui, ó, né, nessa região, nós temos uma junção de placa tectônica. Aí na parte aqui de cima da Califórnia, né, dos Estados Unidos. Então essa região é uma região com mais propensa a ter abalos sísmicos, devido ao deslocamento dessas placas, da acomodação dessas placas tectônicas, tá ok? Por isso que aqui no Brasil dificilmente temos esses abalos sísmicos. Algumas vezes tem uma pequena acomodação, mas diferente desses abalos que nós temos, que a gente ouve falar muito em outras regiões, não é? Bom, então tá lá, abalos sísmicos, são vibrações das camadas da crosta terrestre, que tem a sua origem no interior da Terra. Então, devido à grande pressão que nós temos nas camadas internas da Terra, essa pressão, quando ela escapa, quando ela encontra uma fresta, um lugar mais fraco, ela rompe e dá origem, então, ao que nós chamamos de uma erupção vulcânica. Todo esse movimento de pressão interna e essa ruptura pode ocorrer de uma pequena movimentação das placas tectônicas, daí o que nós temos lá, que nós chamamos, manifestam-se os terremotos, quando isso, obviamente, ocorre na crosta terrestre. Quando nós temos isso aí no fundo do oceano, nós temos um maremoto. Então, esses abalos sísmicos, quando ocorrem na Terra, temos um chamado de terremoto, e no oceano temos um maremoto. Esses abalos são curtos, né? Normalmente são alguns segundos, mas podem ser numa escala que vai até o 14, muito forte, escala Richter, né? Que é a escala de sismos. Então, um terremoto de escala 6, 7, já dá um grande prejuízo se ocorrer numa área de população, por exemplo. Tá? Quando isso ocorre no fundo dos oceanos, que são esses maremotos, vai dar origem, então, ao que nós chamamos de tsunami. Então, na verdade, o tsunami é o efeito ocorrido no mar por um maremoto. Então, é uma movimentação das camadas profundas no mar. Essa movimentação vai dar origem a uma onda, tá lá, ó, e aí essa onda vai chegar até o continente e com uma forte quantidade de água acaba causando então grandes estragos, né? Então é o que nós chamamos de tsunami. Então, na verdade, é mais ou menos aí explicando o funcionamento do tsunami, tá? Então as ondas vêm mais lentas não, mais menos vibrações, e quando está chegando perto do continente, ela aumenta a sua curvatura de pressão, e aí acabam chegando na camada terrestre com uma grande força, né? Essas ondas podem ocorrer no oceano e ter uma velocidade, chegou já a medir essa velocidade, que ela chegou até aproximadamente 800 km por hora, ou seja, uma velocidade bastante grande para uma onda, né? Que está vindo do mar em direção aos continentes. E podem atingir, então, vários continentes, dando grandes estragos para tudo isso aí. Um pouquinho da atmosfera. Bom, a atmosfera,
como nós já falamos aí, é uma camada além da crosta terrestre, que é a camada dos gases, né? Principalmente do ar que nós utilizamos para a nossa respiração. Então ela tem uma extensão aproximadamente de 1.000 quilômetros. Ela também, assim como a parte interna da crosta se divide em camadas, ela também, de acordo com a altitude e com as características, ela também são denominadas com camadas. A primeira, onde nós vivemos aqui, né? Onde tem todos os fenômenos meteorológicos, frio, calor, chuva, vento, vendaval, é chamada de troposfera. A mais acima da troposfera temos a estratosfera, um pouquinho mais alta, mesosfera, termosfera e a exosfera, a mais externa. Cada uma dessas camadas com suas características próprias, tá ok? Então, aí tem mais um desenho lá, então a primeira vai até mais ou menos, não existe, estou falando mais ou menos 10 quilômetros, não existe uma linha divisória, né? Então, quando está terminando a característica de uma camada atmosférica, já começam características da camada seguinte. Não existe uma... Então, a partir dos 10 quilômetros e 1 centímetro já é uma próxima camada. Não, isso vai terminando uma e começando outra com características diferentes. Então, aí tem alguma coisa lá. Então, a troposfera são onde temos, eu acabei de citar os fenômenos meteorológicos. A estratosfera é maior concentração de camada de ozônio. Na mesosfera, onde são encontrados os satélites, né, são colocados ali. Na ionosfera, ela é uma grande camada de íons, que também ajudam a proteger a Terra contra raios vindo do Sol. E por último, a estratosfera, onde estão lá as espaçonaves que fazem estudos de outros planetas, né? Bom, essa aí é um pouquinho da atmosfera. Hidrosfera. Bom, a hidrosfera, como o nome já está dizendo aí, é a esfera de todas as águas que formam o nosso planeta. Ela não é uma camada contínua. Então como está dizendo aí, é descontínua. Então eu tenho mares, eu tenho rios, lagos, lagoas, tá? Tem uma grande quantidade de água que envolve o nosso planeta através de camadas de ar, né? A umidade do ar, então é a quantidade de água presente no ar atmosférico, que é tudo isso aí nós chamamos de hidrosfera, tá? A hidrosfera, ela é basicamente de água salgada. Como nós podemos observar aí no slide, ela tem 97,2% de águas de oceano, água salgada, né? Aí as calotas polares, tanto Polo Norte como Polo Sul, 2,15%. Água no subsolo, 0,6%. Água na superfície, que inclui rios, lagos e biomassa. Então, a biomassa nada mais é do que a quantidade de água presente nos seres vivos. Então, nós que seres vivos, humanos, temos aproximadamente 75% de água na nossa composição, né? O resto é sólido. Se eu pegar uma melancia, que é muito mais água, ela tem mais de 90%. Então, toda essa água presente nos seres vivos, de modo geral, é o que nós chamamos de biomassa. Então, essa biomassa, ela tem, que inclui junto com rios e lagos, 0,029%. E a água na atmosfera, que são as nuvens, né, são o vapor de água presente no ar, 0,001%. Ou seja, nós estamos vendo aí que é uma grande quantidade, a maior parte da água do nosso planeta é uma água salgada, né, 97,2%. Bom, biosfera. Bom, biosfera, como eu já disse anteriormente aí, é um termo que dá significando, então, esfera da vida. São todos os seres vivos dos 5 reinos, né? Monera, protista, fungos, animal e vegetal, que estão no nosso planeta, né? Que faz parte do nosso planeta, que veio através da evolução até o que nós temos hoje, tá ok? Um pouquinho de rochas, sobre as rochas, tipos de rochas. Então, as rochas também são classificadas de acordo com suas características. Basicamente, nós temos 3 tipos de rochas. Nós temos as rochas
magmáticas, vou pegar lá, rochas magmáticas, como o nome já diz, ela vem do magma, né? Foi a primeira rocha que deu origem ao nosso planeta. Ou seja, todo o nosso planeta, quando ele começou o resfriamento daquela bola que era antigamente o nosso planeta, 13 bilhões de anos atrás, a grande parte sólida deu origem, então, a rochas magmáticas, tá? Com esse magma, ele foi se deteriorando com o passar desses alguns milhões e milhões de anos, foram surgindo os novos tipos de rocha. Então, nós temos lá, além da rocha magmática, as rochas sedimentares, que as rochas transportadas pelo vento, pela água da chuva, pela água dos rios, são a fragmentação da rocha magmática transportada, sedimentada em algum lugar, num leito de um rio, num fundo de um oceano, num fundo de um lago, e com o passar dos milhões de anos ela foi se solidificando e deu origem então ao que nós chamamos de rochas sedimentares. Então ela é formada através da sedimentação de vários tipos de minérios, vários tipos de rochas magmáticas, que foi transportada por algum intempéries natural e deu origem então ao que nós chamamos de rochas sedimentares. O calcário aí está aí um exemplo de rochas sedimentares. E ainda nós temos as rochas metamórficas. É um tipo de rocha que é o resultado da transformação da rocha sedimentar ou da rocha magmática, submetida a grande pressão e a grande peso, né? Então, uma rocha ela foi soterrada, né? E ela foi sedimentada e deu então origem então que nós temos hoje chamada de rochas metamórficas, formadas pela pressão e o calor, né, quando se for na formação do nosso planeta, ela soterrou e ficou com o peso, calor e pressão, foi soterrando isso aí, então deu origem então ao que nós chamamos de rochas metamórficas. As jazidas de alguns tipos de minério, né, ou da maioria dos minérios, são formadas por rochas metamórficas. Jazidas, como está aí essa palavrinha para quem não conhece, são locais onde nós encontramos determinados tipos de minério. Então eu tenho lá jazidas de mármore, então um minério lá, uma rocha do mármore. Eu tenho jazida de ferro, jazidas de alumínio, que é a bauxita, jazidas de ouro e outros minérios mais, tá? Bom, a partir daí, deixa eu falar uma outra coisinha aqui. Nós falamos dos 3 principais tipos de rocha. Ele sempre me pergunta a diferença entre rochas e pedra. Então, qual que é a diferença entre eles, né? A rocha é uma estrutura natural, uma estrutura grande. Então, se eu estiver viajando por alguma estrada, eu vejo lá uma rocha de magmática, aquelas montanhas de rocha, então lá eu tenho exatamente uma rocha. Se eu quebrar aquela rocha, triturar aquela rocha em pedaços, fragmentar em pedaços menores, então eu tenho pedras, né? Então as pedras são fragmentos de rocha, tá ok? Para isso, para completar a nossa aula de hoje, nós temos as atividades. Então essas atividades aí, vocês aí vão pegar na nossa apostila obviamente de ciências, elas estão entre a página 144 e a página 150. Então vou pedir que vocês leiam as perguntas com atenção. Tem alguns textos complementares também na nossa apostila. Na dúvida, dá uma revisão aí nesse vídeo que eu estou passando para vocês, para ilustrar um pouquinho, tá? E respondam no caderno, fotografem isso aí para mim, tá? E, obviamente, precisa postar as respostas para que elas possam ser corrigidas e avaliadas posteriormente por mim. Então, as fotos devem ser enviadas pelo Classroom, tá ok? Até uma próxima aula. Obrigado a todos.